Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e na aula de hoje a gente continua falando sobre prosa romântica brasileira, mas hoje a gente fala especificamente sobre o romance urbano. Nas últimas aulas, nós falamos sobre o romance indianista e sobre o romance sertanista ou regionalista. Hoje nós falaremos sobre uma outra vertente do romance romântico brasileiro do século XIX, que é o romance urbano. E o nome aqui ele já é autoexplicativo. O romance urbano é aquele que se passa na corte, no Rio de Janeiro, sede do governo imperial brasileiro no século XIX. É claro, gente, que o Brasil tinha outros centros urbanos. No entanto, o Rio de Janeiro era o principal deles. E esses romances retratam a vida social das classes econômicas ou classes sociais em ascensão, como, por exemplo, os proprietários rurais que passavam parte do ano no Rio de Janeiro, grandes comerciantes, comerciantes prósperos e funcionários da burocracia estatal. Mas também estão presentes outros personagens de outras castas, como pequenos comerciantes e funcionários públicos de baixo escalão. O que nós temos aqui é uma crônica de costumes, é o registro da vida social no Rio de Janeiro no século XIX, principalmente, gente, da chamada elite senhorial do século XIX, ok? Registra-se aí a sua maneira de se vestir, de falar, os seus hábitos, os seus valores, beleza? Os temas desses romances giravam em torno do casamento, do amor, claro, temas típicos aí do romantismo, mas também sobre dilemas morais, conflitos familiares e etc. É interessante notar que se observa nessas classes dominantes uma certa ambiguidade. Enquanto alguns hábitos mais superficiais representavam valores da sociedade burguesa e liberal europeia, outros valores mais enraizados revelavam aí, gente, a realidade dessa sociedade senhorial do século XIX, uma sociedade ainda dividida entre senhores e escravos, e algumas castas, localizadas entre aí esses dois extremos, beleza? Mas o romance urbano, portanto, ele tem essa característica fundamental, Ele tem como espaço o Rio de Janeiro, tá bom? E aí, na sequência, temos alguns exemplos de romances românticos urbanos, começando ali pela Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. A gente falou já sobre a Moreninha quando a gente começou a falar sobre o romance romântico. A Moreninha não foi o primeiro romance publicado por um escritor brasileiro, O primeiro romance publicado por um autor nascido no Brasil foi O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, publicado no ano anterior. No entanto, esse foi o primeiro romance que de fato aí teve uma importância junto ao público, que atingiu de fato o público brasileiro e que iniciou de fato uma tradição romanesca entre nós. Embora, a história se passe no interior do estado do Rio de Janeiro, na verdade no litoral fluminense, em Búzios, tá? Os personagens todos são da cidade do Rio de Janeiro, Então representam aí os valores desse grupo que vive na corte, ok? Na sequência, em 1853, sai o romance Memórias de um Sargento de Milícias. Esse romance é um romance muito curioso porque ele não se enquadra completamente nas características do romantismo. Ele, por exemplo, abdica da idealização das personagens, o que é característica do período romântico como um todo. Esse romance ele tem na figura aí de protagonista um anti-herói, que é o Leonardinho. Anti-herói seria aquele herói não movido por altas virtudes, mas sim pelos baixos instintos. Então, o Leonardinho ele é relapso, ele não é ambicioso, ele é um personagem que vive principalmente nas ruas do Rio de Janeiro. E esse romance ele também é interessante porque ele se passa no período joanino. O romance começa da seguinte forma: era no tempo do rei, ou seja, era o período em que o rei Dom João VI esteve no Brasil. O romance se passa, aí, portanto, entre 1808 e 1821, desde a chegada da família real até o retorno da família real, o retorno de Dom João VI a Portugal, beleza?
Inclusive, o pai do protagonista, o Leonardo Pataca, ele veio, né, de Portugal junto com a mãe do protagonista, que eles se conheceram inclusive no navio, beleza? Um romance bastante curioso, tá? Depois, 5 Minutos, do José de Alencar, tá? O primeiro romance do José de Alencar, publicado aí no mesmo ano que A Viuvinha. Os dois livros normalmente aparecem aí num único volume, são dois romances curtinhos, beleza? E aí 2 clássicos na sequência, gente, do José de Alencar, né, que representam aí os pontos mais altos do romance urbano da nossa tradição do século XIX. Ó. Lucíula, de 1862, que fala da relação entre a cortesã Lúcia, ou Maria da Glória, e o jovem Paulo, não é isso? Eles vivem um amor aí bastante conturbado, né, por conta dessa característica própria da protagonista, ok? E nós temos Senhora, do José de Alencar, de 1875, que é um romance bastante curioso, muitas vezes também chamado de pré-realista por conta do seu conteúdo crítico. O romance Senhora, do José de Alencar, trata da hipocrisia das relações sociais, principalmente trata aí da questão do casamento de interesses, tá? A história é mais ou menos a seguinte: Aurélia Camargo é uma jovem filha, né, ilegítima aí de um proprietário que namora com o Fernando Seixas. No entanto, o Fernando Seixas é um jovem ambicioso e vê no casamento a possibilidade de ascensão social. E como Aurélia, né, ela é uma filha ilegítima, portanto não tem direito à herança do pai, né, uma filha que o pai teve aí fora do casamento, ele acaba se distanciando de Aurélia e se apaixonando, na verdade se apaixonando não é a palavra, perdão, se aproximando de uma outra moça chamada Adelaide, que tem um dote, né, que era um prêmio em dinheiro normalmente que as famílias das noivas pagavam aí aos jovens, tá, aos noivos, ok? No entanto, gente, o pai de Aurélia falece e acaba deixando uma boa fortuna para ela, tá? E o que a Aurélia faz? A Aurélia, por meio de um tutor, contacta Fernando Seixas e propõe a ele casamento por um dote bastante generoso, um dote de 100 contos de réis. A única condição para que Fernando aceite o casamento é que ele só conheça a noiva no altar. E mesmo assim ele topa, né? Ele topa casar exclusivamente por dinheiro, tá? No dia do casamento ele toma um susto, né, ao encontrar a sua antiga namorada, sua antiga amada, Aurélia. Os dois se casam, mas aí eles têm um casamento de aparências, né? A Aurélia submete o Fernando aí a um casamento que é exclusivamente em nome, né, das formalidades, tá? Claro, depois eles acabam se reconciliando, enfim, mas aí tem uma longa trajetória de 11 meses, né, de acusações mútuas, enfim, tá? Então, nesse romance, questiona-se principalmente essa sociedade em que a mulher tem pouca autonomia, tá? E também questiona-se aí o casamento como instrumento, como consagração dos interesses econômicos e não dos interesses do amor, não dos interesses daquilo que é considerado nobre, né, ideal. Tá bom? Beleza? Vamos lá, alguns exercícios para a gente fixar esse conteúdo. Vejam lá. Com base nos romances brasileiros mais significativos do século XIX, deve-se notar as diferenças entre escritores românticos, ou deve-se notar, perdão, que as diferenças entre escritores românticos e realistas não impediram que ambos se registrassem aspectos importantes da vida urbana e burguesa, tal como ocorre, por exemplo. Pessoal, a gente ainda não estudou o realismo, tá? E isso por uma razão óbvia, tá? O realismo é uma manifestação literária da segunda metade do século XIX na Europa e aqui no Brasil das últimas décadas do século XIX. O realismo ele é antecedido pelo romantismo, né? A gente está falando aí sobre o romantismo. No próximo bimestre a gente começa a falar sobre o realismo, tá? Mas vejam só, tanto os autores românticos quanto realistas, né, registraram aspectos importantes da vida urbana e burguesa do século XIX, beleza? Gente, vou fazer uma ressalva, que o Brasil não tinha propriamente uma burguesia no século XIX. O que o Brasil tinha era uma classe senhorial, uma elite senhorial, que tinha certos hábitos burgueses tomados aí por imitação das sociedades europeias, né? Tomadas aí como referência, beleza? E aqui ele está falando, né, o enunciado como um todo vai falar sobre a obra de 2 grandes escritores, que são José de Alencar e o Machado de Assis, que é o principal representante do realismo entre nós. Tudo bem? Gonçalves Dias não foi representante, né, dos aspectos urbanos da sociedade brasileira do século XIX, né? Euclides da Cunha é autor do século XX, né? Bernardo Guimarães, Álvares de Azevedo é poeta, né, gente? Beleza?
Augusto dos Anjos é um poeta do início do século XX. Casimiro de Abreu é um poeta também da segunda geração romântica. Quem representou os aspectos urbanos dessa sociedade foram os autores José de Alencar, grande representante do romantismo, e o Machado de Assis, grande representante do realismo das letras nacionais. Segunda questão diz lá o seguinte: José de Alencar aparece na literatura brasileira como consolidador do romance, um ficcionista que responde às expectativas do grande público. Sua obra é um retrato fiel de sua posição política e social. A obra de José de Alencar é diversificada e pode ser classificada para fins didáticos em 5 modalidades. Assinale V para verdadeiro, e F para falso, para as alternativas quanto às modalidades dos romances de Alencar. Ele tem romances urbanos ou de costumes, isso aqui é verdade, né? Por que os romances urbanos são chamados também de crônicas de costumes ou romances de costumes? Porque representam os costumes, os hábitos da vida social do Rio de Janeiro ali do século XIX, tá, gente? Romances regionais ou regionalistas, sertanistas, romances indianistas. O que nós não temos aqui, gente, na obra do José de Alencar são romances policiais, tá? A gente nem falou sobre isso, porque não está presente na obra desse escritor, né, cearense, ok? Para encerrar, a questão da Mackenzie, 2015, assinale a alternativa incorreta sobre a prosa romântica brasileira. Destacaram autores como Manuel Antônio de Almeida, a gente falou sobre ele hoje, Bernardo Guimarães, né, de Escrava Isaura, José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo e Visconde de Toné. Verdade, né? Já falamos um pouquinho sobre todos esses autores. Depois, retrata a sociedade da época embasada pela ideologia positivista e pelo cientificismo. Gente, isso daqui é o naturalismo. Isso é uma corrente literária que a gente ainda vai estudar. Beleza? Joia? O naturalismo parte da premissa de que o homem é um ser natural, de que o conhecimento válido, a única forma de conhecimento válido, né? A única forma válida, de conhecimento é aquela que vem das ciências. Isso é o positivismo, né? Então, falso aí, tá? Vamos ver por que as outras são verdadeiras. Costuma girar em torno da descrição dos costumes da sociedade da época, criando identificação com o público leitor. Interessante, né? Um dos segredos do sucesso do romance romântico urbano é justamente isso. Os leitores se reconheciam em boa medida nessas obras, tá? É composta por romances de costumes urbanos, indianistas, regionalistas e históricos, certo, gente? Ó, normalmente a gente coloca os costumes urbanos no mesmo pacote, né? Mas é isso sim, né? Essas 5 vertentes. Verdade, Visconde de Toné é um dos representantes do romance regionalista com a obra Inocência. A gente falou bastante sobre Inocência na nossa última aula. Certinho, gente? Então, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos. Tchau, tchau.